Acho que essa deve ser a penúltima aula de assunto, de teoria. Deve ser a penúltima. E aí depois vai ser só aula de exercício, tá bom? Já corrigi a prova, acho que vocês viram. Se tiverem alguma coisa que quiserem apontar, pode falar comigo agora, manda comentário por lá. Depois. Oi? Não, pode falar depois, tá de boa. Enfim, então hoje a gente vai ver o penúltimo assunto, continuidade uniforme, tá? E aí, sexta-feira é feriado, segunda a gente faz conexidade, provavelmente acaba na segunda, quarta é feriado de novo, e na sexta que vem, dia 20, isso. E aí vai ser só aula de exercício. E só reforçando, as notas de aula, a parte de assunto, tá no Classroom, a versão impressa acho que eu tinha deixado com a Natália. E aí alguns exercícios que eu alterei no final, eu deixei acho que com Duda e com Natália, a outra Natália. Aí vocês podem tirar as xerox delas, ou pega no Classroom. Enfim. Então, essa noção de continuidade uniforme, ela lembra uma coisa que vocês vão ver em análise 2, que quem dará sou eu. Pois é, né? Lembra uma coisa que chama convergência uniforme. E só avisando, né? Como eu dei análise 1, eu sei as coisas que vocês deveriam saber de análise 1 e análise 2. Então, em análise 2 eu não vou ficar alisando, não. Tipo, isso aí você já sabe. Cadê o E agora? Pois é, então, lembra esse assunto de convergência uniforme, mas não é a mesma coisa. Quem já sabe o que é, pode usar isso para associar um pouco a coisa. Mas a ideia de continuidade uniforme, então, só para dar uma motivação, é pensar na noção de continuidade usual. Na noção de continuidade usual, o que a gente tem? Uma função f de x em R, ela é contínua e aqui eu vou colocar símbolo, se para todo x, eu vou colocar simbólico porque vai ser útil. Para todo x pertencente a x, para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que isso aqui o que aconteceu? Opa, Gilberto. Tudo bom? Você veio correndo? Que tá. Aqui, ó. Meu amigo, que isso? Aqui tá das coisas da sua prova. A nota tá no Classroom, eu não anotei aqui, mas você acha que já viu, né? Lá. Então, qualquer coisa que eu tiver anotado errado, você me fala. Então, como eu ia dizendo, como bom ser amado, né? É isso aqui. Ela é contínua se para todo xzinho e para todo epsilon existe um delta tal que sempre que o y está a uma distância do x menor do que o delta, vou colocar aqui, e y pertence a x, isso implica essas duas coisas. E qual é a sutileza do negócio que a gente vai ver hoje? É que aqui,
Para cada x e para cada epsilon, você tem um delta. Esse delta, ele depende tanto de x quanto do epsilon. Então, se você muda o x, mesmo que você mantenha o mesmo epsilon, pode ser que tenha um delta diferente que faz o serviço. A gente vai ver uns exemplos de que isso acontece. E depois do porquê isso pode ser útil. Mas o que a gente vai ver então é quando acontece a situação que vocês podem achar que é a mesma coisa. O que acontece se trocarmos a ordem de x e epsilon na definição? E a gente ficar com isso aqui, ó, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que x menos y menor que delta para x e y pertencentes a x, então f de x menos f de y menor que epsilon. O que acontece se eu pedir que o mesmo delta funcione para todo x? Então eu troquei a ordem. Vocês podem a princípio achar que é a mesma coisa, mas só para ilustrar, ilustração. Eu acho que eu fiz isso em comunicação, eu acho. Agora eu não lembro que disciplina eu fiz. Vamos considerar isso aqui, ó, como sendo A e B Ô, professor. Oi. Você trocou a ordem? Eu troquei. Não estava para todo x antes? O x está aqui depois. Antes era para todo x e para todo epsilon existe um delta. Agora é para todo epsilon existe um delta tal que para todo x e para todo y pertencente a x, isso aqui acontece. Eu troquei a ordem. E aí a gente pode achar que a princípio, não mudou nada, professor. Mas, vamos fazer esse exercício mental de linguagem. Isso aqui é coisa de, sei lá, letras, tá? Considera que isso aqui é só uma abreviação para A e B conhecem C. Então, por exemplo, eu poderia colocar assim, ó, P de Alexia. Agora, não sei se eu escrevi certo, é assim, né? É com Y, seu Alexia, né, Alexia? Acertei. Eduarda, que não é mais Maria Eduarda, né? Mudou até Eduarda, tá só assinando Eduarda. Agora, o Tamires tem H em algum lugar, não tem? Eu tô louco. TH. Tô bom de memória. Então, ó, P de Alex Eduarda Tamires significa que Alex e Eduarda conhecem Tamires. Verdade? A ideia é que isso está prevendo isso. Então, vamos lá. Se eu coloco isso aqui, ó, para todo A e para todo B, existe C tal que P de ABC, isso aqui está dizendo que quaisquer duas pessoas, para todo A e para todo B, quaisquer duas pessoas conhecem uma terceira pessoa em comum. Agora, se você escreve assim, ó, para todo A existe B, tal que... Eu vou trocar aqui, eu vou manter as coisas. Existe C, tal que para todo B, de P de ABC. Se eu coloco assim, ó, para toda pessoa, existe alguma pessoa que toda pessoa, junto com essa que eu peguei, conhece. Então, percebe que é diferente o que está sendo dito? Não,
Aqui, ó, quaisquer duas pessoas conhecem uma pessoa diferente. Então, quaisquer duas... Então, sei lá, eu e você, eu conheço o Obama. Tá, tudo bem. Mas se conhecer a mesma pessoa? Não, aqui, ó. Todo A... Então, para todo A, existe uma pessoa C, existe uma pessoa tal que toda pessoa B também conhece Essa outra vez. isso. Não. Então, ó, existe uma pessoa C que A conhece e que B também conhece. Então, essa pessoa aqui, todas as outras conhecem. Então, por exemplo, o exemplo que eu falei do Obama, podia ser, sei lá, eu e o Gilberto, a gente conhece o Alex. Mas a verdade é que qualquer outra pessoa que eu pegar vai conhecer o Alex. Aí seria melhor ter pensado, sei lá, no Obama, no Lula, sei lá, uma coisa assim. Sei lá. Qual que é aquela outra que o pessoal paga horrores? Taylor Swift, né? Que tem nome de açougue, né? Não tem um açougue que chama Swift, alguma coisa assim? Não, então, tem até açougue. É um negócio... Então, essas afirmações são diferentes. Eu não estou expressando a mesma coisa. Então, aqui eu troquei. Eu pedi que para todo epsilon existe um delta que funciona para quaisquer dois pontos. É diferente de eu falar que para cada ponto e para cada epsilon tem um delta que funciona para esse ponto. Isso aqui é um negócio mais forte. E quando vocês estudarem convergência uniforme, vai ser a mesma coisa. Mas isso é só spoiler. Então vamos para a definição e aí para os exemplos, tá? Então, definição. Parece que é um negócio que é meio inútil, mas a gente vai ver que dá para fazer umas brincadeiras bem divertidas com isso. F de x em R é uniformemente contínua se para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, Vocês estão achando que é igual a isso? Tipo... mas... você acha que é verdade que toda pessoa conhece alguém que todas as outras conhecem? Sim. Tem um negócio que Toda pessoa conhece alguém que todas as pessoas conhecem. Imagina isso, sei lá, numa sala. Às vezes, pensa não que é todas as pessoas no universo, mas pessoas numa sala. Junta pessoas da UESC. Então, às vezes, mas vocês concordam que vai depender da situação? Não é? A gente consegue montar uma sala cheia de gente, onde às vezes isso aqui não acontece, mas esse aqui acontece. Se eu pegar, sei lá, 3 pessoas de turmas que não conversam uma com a outra, esse aqui vai ser sempre verdade, mas esse aqui não vai ser verdade que existe uma pessoa que todas as outras conhecem. Porque eu peguei 3 pessoas de grupo que nunca ninguém se viu, tipo. Então esse vai ser verdade, mas esse aqui vai ser falso. Então, o primeiro sempre é verdade. Nesse cenário que eu fiz. Também poderia ser falso. Podia pegar, sei lá, uma pessoa de cada sala, de pessoas que não se conhecem, e chega lá, porra, você conhece? Não conheço ninguém, velho. Pode pegar uma pessoa de cada estado. Uma coisa assim, mas a ideia não é pensar nas situações onde é igual, mas pensar, será que tem situações onde é diferente? Sim, porque a ideia é justamente, mas às vezes dá igual, que vai ser o grande teorema de hoje. Que quando o domínio, se isso aqui for compacto, foda-se. O teorema de hoje é isso, se é compacto, foda-se. Tipo, você pode trocar continuidade uniforme por continuidade que dá na mesma. Tá, mas então,
Mas agora tá um pouco melhor, que tipo, às vezes dá igual, mas o importante é que às vezes dá diferente. Agora concordamos? Show. Beleza. Tá, então, exemplo aqui, ó. Esse exemplo, só para bugar um pouco, mas nem tanto. Pegar uma funçãozinha bonitinha. Não é horrível. Seja f de x a função, f de RR a função dada por f de x igual a x quadrado. A parábola. Vocês gostam tanto, né? A gente estava até falando de coisa bíblica, né? Tem as parábolas. Então. Tá aqui. Eu certamente reprovaria se eu fizesse aula de cálculo com certas pessoas. Mas em minha defesa, elas reprovariam se fizessem cálculo comigo. Porra, isso foi agressivo, né? É que o probatório está quase acabando e eu vou soltando as asinhas. Então, essa função, ela é contínua. Concordamos, né? Mas a gente vai ver que essa função não é uniformemente contínua. Veremos que f não é uniformemente... Tudo bem se eu abreviar assim? Unif. Obrigado. Adoro vocês. Uniformemente contínua. Vou escrever uniformemente, horrível. Então, beleza. Tá? Show. Mimende, palavra enorme. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que negar isso aqui, ó. A gente tem que mostrar aqui. Para isso, a gente precisa encontrar algum epsilon, porque era para todo, para valer, para todo epsilon, alguma coisa tem que acontecer. Então, eu vou encontrar um epsilon tal que não importa o delta, eu vou conseguir 2 pontos satisfazendo isso, só que aqui vai ser maior ou igual que o epsilon. Então, eu tenho que encontrar um que fura isso. Então, a gente vai encontrar um epsilon maior que 0, tal que, para qualquer delta maior que 0, existam x e y pertencentes aos reais numa distância pequena, só que a imagem deles, a distância está grande. Isso é exatamente negar esses quantificadores. Então, existe um epsilon, tal que para todo delta, existem x e y satisfazendo isso, mas isso aqui não funciona. Tudo bem? Neguei os quantificadores todos bonitinho. Aí agora, continha. Vocês gostam de fazer continha? É lá fora isso aí, hein? Tá alto o celular aí, hein, companheiro? A gente vai testar. Eu ia colocar aqui, graças a Deus, sei lá, mas... Enfim, já tô demais hoje. Vamos ver que epsilon igual a 1 funciona. Senhora. O senhor negou tudo, né? Isso. É um negacionismo. Por que o módulo de x menos y menos delta está igual ao outro? Tá. É uma boa pergunta, na verdade. Eu só enfatizei com uma boa pergunta, porque às vezes pode achar que a pergunta não é boa, mas é uma boa pergunta. Isso aqui está misturando simbolismo matemático com linguagem natural. Se fosse para escrever em simbolismo puro, seco, assim, para uma máquina, ia ser assim, ó.
para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero. Aí aqui eu ia colocar um parênteses. Para todo x e y pertencentes a x, isso aqui a princípio ia ser isso aqui, tudo bem? Então, sempre que isso acontece, isso aqui acontece. Aí, para negar isso, vamos lá. Existe epsilon maior que zero, para todo delta maior que zero. Aí, existe x e y pertencentes a x. E aí, agora é onde a brincadeira fica interessante. Eu quero que essa implicação seja falsa. Quando que uma implicação é falsa? Quando o antecedente é verdadeiro, mas o consequente é falso. Então, eu tenho que ter isso aqui sendo verdadeiro, mas com isso aqui sendo falso. Então, existe x e y tal que isso aqui ainda é verdade, mas esse aqui é falso. Só que aí, assim fica um pouco mais fácil de entender por quê, mas fica ruim de ler, escrever assim. Aí a gente acaba misturando a linguagem natural com formalismo. Então, tal que isso acontece, em geral a gente coloca o para todo depois do que a gente quer que aconteça quando a gente está falando, né? Eu quero que isso aconteça para todo mundo fazendo isso. Só que em linguagem matemática formal, o correto é escrever o para todo antes. Para todo, isso acontece, então isso acontece. Melhorou? Nada, disponha. Então, a gente vai ver que o epsilon igual a 1 funciona. Como eu sei que era epsilon igual a 1? Tentativa e erro. Essas coisas de mostrar que uma coisa não é uniformemente contínua, tem uns truques que vocês vão ver na lista de exercícios que, de modo geral, resolve para alguns tipos de função. Você bate o olho assim e... não pode ser. Mas tem outras que você não consegue usar essas coisas e aí meio que você tem que ir no palpite. Meio que você olha o desenho, essa função esticou demais. Se está esticando demais, tá com cara de que a imagem vai ficar muito longe, mesmo quando o pontinho fica perto, e aí para eu controlar, eu não vou conseguir controlar com um delta que controla em tudo. Mas vamos ver que esse epsilon igual a 1 funciona. Então, vamos pegar x e z reais, quaisquer, e aí a gente escreve esse número aqui. A gente vai considerar y como sendo x mais z. E aí agora, a coisa que a gente quer controlar, a gente quer que exploda, é a distância entre as imagens, né? Então, se eu fizer aqui x ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui vai ficar x é x, y ao quadrado é x mais z ao quadrado. Isso aqui é x quadrado menos 2xz mais z quadrado, tudo em módulo, tudo bem? Esse morre com esse, e aí isso aqui fica 2xz menos z quadrado. Passei esse sinal aqui com esse, ficou positivo, esse com esse ficou negativo. Até aqui tá tudo bem? Tira esse desgraçado desse z em evidência. Nem preciso. Porque... Vamos pegar positivo. Então, isso aqui é positivo. Calma. Aham. Eu acho que é menos. Aqui era assim, pessoal. Desculpa, eu fiz como se fosse menos. Isso aqui
Pensamento intrusivo. Tá. Então aqui fica positivo. Agora tudo isso é positivo, fica assim. Tudo bem? Ainda? Aí agora eu deixo... Agora eu deixo isso em evidência. Podia ter deixado antes, mas... 2x... Tudo bem até aqui? Tem alguma coisa muito errada ainda? É só um velho, Tá, obrigado. Tá. É que no meu coração eu já tinha arrumado. Certo, tem um outro erro... Não, tá certo. Tem parênteses ou não? Ele pediu que parênteses. Então, eu acho que agora tá certo. Vantagem é que o LaTeX não ia ter compilado, né? Ele ia ter apontado um errinho. Tudo bem? Tá. Agora, bom, fiz esse armengue todo para um epsilon igual a 1, a gente tem que dar um jeito de, para qualquer delta, dar um jeito de... Para um xzinho, eu estou falando que estou montando um y que depende de um z, e aí eu estou com essa estimativa. Aí agora o truque é esse, ó, pulo do gato. Para delta maior que zero, a gente vai fazer isso aqui. Z vai ser igual a delta sobre 2. Então, para esse valor de delta, note que agora, se você fizer isso aqui, é menor que delta. Se eu pego Z igual a delta sobre 2, vamos lá. Isso aqui é x menos... Quem é y? É x mais z. Só que... então esse morre com esse. Isso aqui fica módulo de z. Só que z eu peguei como sendo o próprio delta sobre 2. Então isso aqui é delta sobre 2. E graças a Deus, delta sobre 2 é menor que delta. Tudo bem? Então, para um xzinho positivo qualquer, eu encontrei este y satisfazendo isso. Aí agora a gente vai ver que para este y, essa distância vai ser maior ou igual que 1. Você pegou esse y igual a x mais ele é custadeira. Isso aqui é armengue, malandragem das ruas. Eu vi alguém fazendo e aí estou fazendo igual. Não, isso aqui... Isso foi uma referência a Chaves? Ou não? Tá, tudo bem. Não, porque é que eu ouvi alguém falando ladrãozinho. Aí eu lembrei do episódio onde ficam chamando de ladrão, e acho que alguém fala, ladrãozinho! E aí eu achei que era uma referência a Chaves. Tá. Agora, para esse mesmo valor de x, por outro lado, para esse mesmo valor de y, perdão, se você faz agora o x ao quadrado menos y ao quadrado, a distância entre as imagens, a gente já sabe que é isso aqui, z vezes 2x mais z, só que o nosso z é quem? É delta sobre 2. Aqui, 2x mais z. 2x mais delta sobre 2. Vou apagar essa parte aqui. Agora, esse bagulho, a gente tá com essa expressão, ok? Agora, se você resolvendo a inequação, eu não falei quem que tem que ser o x, né? Eu peguei só um x maior que zero. Resolvendo essa inequação aqui, delta sobre 2, 2x mais delta sobre 2. Eu quero que seja o quê? Maior que 1? Maior ou igual que 1? Eu vou encontrar quais são os valores de x que tornam isso verdadeiro.
Então, isso aqui vai ficar 2 com 2 corta, fica ΔX mais delta ao quadrado sobre 4, maior ou igual que 1. Tá certo até aqui? Acho que tá, né? Deixa isso aqui por outro lado se eu faço delta, então 1 menos delta ao quadrado sobre 4, x tem que ser maior ou igual que isso aqui, tudo dividido por delta. Então, se você pegar x maior ou igual que isso, pega z igual a isso e define y dessa forma, você consegue que a distância de x a y seja menor do que delta e que a distância entre esses dois caras vai ser maior ou igual que 1. Graficamente, o que isso está falando para você é o seguinte. Eu vou desenhar uma parábola um pouco maior. Odeio. Merda, desgraçado isso aqui. Então, ó. Aqui está uma parábola. O que a gente fez foi mais ou menos assim. Eu descobri que se eu pegar, eu não consigo, digamos assim, controlar uniformemente as distâncias entre os pontos para que a imagem entre eles seja sempre menor, a diferença das imagens entre eles seja sempre menor que 1. Então, por exemplo, se a gente pegar delta igual a 1, vamos lá. Pega delta igual a 1. Delta igual a 1, aqui dividindo por 1, foda-se. 1 ao quadrado é 1, foda-se. 1 menos 1 quarto é 3 quartos. 1 menos 1 quarto é 3 quartos. Então, para delta igual a 1, o que a gente descobriu é que se eu... Então, deixa eu tentar... O gráfico provavelmente está meio errado. Então, aqui está o 1, mais ou menos. 3 quartos está aqui. Digamos. 3 quartos. Então, se eu pegar... Então, a partir daqui... se eu pegar x nessa parte que eu fiz de vermelhinho, qualquer x que eu pegar aqui, sempre que eu pegar y da forma x mais metade do delta, então, se eu pegar x, delta igual a 1, então, metade de 1 é meio, tá bom? Então, se eu pegar x igual a 3 quartos mais meio, e se eu pegar aí, então, 3 quartos mais meio, então vai estar aqui. Se eu pegar esse valor de y, quando eu olhar onde esse cara está caindo, aqui vai ser o... Então, esse aqui é o meu x. Quando eu olhar o x quadrado e quando eu olhar o y ao quadrado, a distância entre eles vai ser maior ou igual que 1. Então, não é verdade, não é que eu estou falando que... Eu não estou negando, por exemplo, que a função é contínua. O que eu estou falando é que para esse valor de epsilon igual a 1, eu não consigo um mesmo delta que deixa a distância entre quaisquer dois pontos que estão uma distância menor que delta, a imagem deles ficar menor que 1. O delta eu preciso arrumar conforme eu mudo o x. E meio que você percebe isso, que a função ela vai esticando muito rápido. Então, se você pega um valor aqui muito alto, sei lá, x igual a 10, se eu quiser que os pontos, a imagem deles fique numa distância menor do que 1 dos 10 ao quadrado, eu tenho que deixar um delta muito pequenininho. Se eu pegar um x igual a 100, o delta que funcionava aqui já não vai funcionar lá. Eu vou ter que pegar um delta ainda menor.
E se eu ir no x igual a puta que pariu, eu vou ter que pegar um delta menor que o caralho da porra, do inferno, do xingamento que você quiser. Então, não é que a função não é contínua, mas é que o delta varia com o ponto. Entendeu? Então aqui a gente só fez um armengue para encontrar um jeito de sempre conseguir determinar essas coisas. Tá? Então, beleza. Aí vocês podem parar e pensar assim, tá, mas e uma função que é uniformemente contínua? Tá, uma função que não é, eu entendi. Uma função que é. Tem exemplos idiotas? Exemplo. A função identidade. Que manda x em x, ela é contínua. Ela é uniformemente contínua. Mas aqui vocês já começam a ver algumas coisas estranhas, ó. Por exemplo, vocês acham que função uniformemente contínua vai funcionar igual contínua. Mas produto de função contínua é contínua. Essa função é uniformemente contínua. Se você faz ela vezes ela, deu x ao quadrado, que já não é uniformemente contínua. Então, algumas coisas funcionam, outras não. Na lista, na parte de exercícios, vocês vão ver, por exemplo, somar função uniformemente contínua, show. Soma de função uniformemente contínua ainda é. Produto, não. Mas se as funções forem limitadas, sim. Qual que é o problema da identidade? Ela é ilimitada. Então, tem exemplos, só que, em vez de ficar fazendo outros, eu vou provar um teorema para vocês, que vai dar para a gente o maior repertório de função uniformemente contínua que tem. Que é o teorema de Heine-Cantor. Heine-Cantor. É o mesmo Heine que aparece nas coisas de compacidade, teorema de Heine-Borel. Oi? O Cantor é sempre o mesmo Cantor. Mas, curiosamente, Cartan não é sempre o mesmo Cartan. Cartan teve o pai que mexia com umas coisas de geometria diferencial, uns bagulho horrível, e o filho que definiu o filtro. E acho que a irmã dele também era. Tem os Bernoulli, que também é uma família inteira de filho da puta. Gauss, acho que só foi um. Mas o Cantor é o Cantor de sempre. Tá bom. Então vamos lá. Teorema de Heine-Cantor. Se F esse teorema ele é muito forte porque só para exemplificar, tá? Antes de provar ele, suponha que eu tivesse, isso aqui é só, não vai cair eu não estou cobrando nada de integral de vocês, porque eu não estou falando de integral para vocês. No meu curso dos sonhos de análise 1, a gente já ia estar vendo integral ao longo de todo o curso, mas primeiro a gente vive, depois a gente sonha. Mas vocês já sabem mais ou menos a ideia de integral, de cálculo 1, essa soma de rima, aquelas coisas. Na integral, você tem uma função que sai de um intervalo dessa forma e vai na reta. Se você pega essa função sendo contínua,
por conta desse teorema, ela vai ser, em particular, uniformemente contínua. E aí, olha só que engraçado. Um dos pedaços de um teorema que chama Teorema Fundamental do Cálculo fala o quê? Função contínua você pode integrar. Ele fala, ó, pegou função contínua? Foda-se, você consegue integrar, não tem que se preocupar, integral vai existir. Ah, eu quero saber qual é o número. Procura uma antiderivada, achou? Ótimo, você já sabe qual é. Ah, não sei, vai ter que ir pela definição. Mas que o número existe, existe. Em todo caso, para você... Isso aqui é o limite de uma... Isso aqui é o limite de uma redezinha. A integral... Essa integral aqui... Quem leu as partes extras lá do material, viu que isso aqui é limite de uma rede. Os termos dessa rede são o quê? São somas de Riemann. Onde isso aqui são carinhas que particionam o intervalo, esses caras são pontinhos pegados nos subintervalos, tudo bem. Aí eu quero mostrar que essa rede de fato converge. Não sei como. Não sei qual é o limite. Uso o quê? Critério de Cauchy. Se eu mostrar que essa rede é de Cauchy, eu consigo mostrar que ela converge. Mas para mostrar que é Cauchy, eu tenho que essencialmente comparar quaisquer dois termos e conseguir mostrar que a distância entre eles fica pequena. Mas aí olha só, a menos de eu tomar cuidado, que a parte difícil dessa demonstração é você ajustar os tamanhos das partições, porque eu posso pegar partições de tamanhos diferentes. Mas se eu pegasse as mesmas partições e só mudasse os pontinhos que eu escolhi no meio da partição, isso aqui, comparar duas somas de Riemann, seria comparar isso aqui, ó. Eu estou fazendo com respeito à mesma partição, só estou mudando os pontinhos que eu escolhi em cada uma. Ah, professor, eu não lembro dessas coisas de integral. Tudo bem, é for fun. Pode ficar olhando no Instagram aí, tá de boa. Então, a gente está com uma situação desse tipo que eu quero controlar. Só que, se você juntar esses somatórios, isso aqui fica igual somatório de f de TI menos f de QI, vezes esses números aqui. AI menos 1 de igual a 1 até n. Meto uma desigualdade triangular, isso aqui fica menor ou igual que o somatório desses módulos aqui. E aí onde é, por que eu estou falando dessa merda toda? Pelo teorema de Heine-Cantor, essa função que a princípio era contínua, eu consigo garantir que ela é uniformemente contínua. Então eu sei que se eu tornar esses subintervalos suficientemente pequenos, eu controlo essas distâncias uniformemente. Eu consigo fazer com que isso fique menor que o epsilon que eu quiser, desde que a distância entre esse cara e esse cara fique pequeno. Porque se essas distâncias ficarem pequenos, esses pontos que estão sendo pegados nesses intervalos vão ficar pequenos também. Então eu consigo fazer isso aqui ficar menor ou igual que um certo epsilon fixado, igual a 1 até n, vezes AI menos 1. Esse epsilon sai, isso aqui vira uma soma telescópica que dá o tamanho do intervalo. Então, essencialmente, basta eu garantir que, em vez de ficar menor que epsilon, fique menor que epsilon sobre b menos a. E aí mostrei que a rede que define a integral de Riemann é de Cauchy. Portanto, ela converge, portanto, a função é integrável. O difícil é arrumar esse argumento, porque isso aqui está errado, porque aqui eu estou supondo que a partição é a mesma. Mas aí você faz um armenguezinho lá, de combinatória, essencialmente, arruma e vai. Mas vejam que a coisa que permite tudo funcionar é isso. A função uniformemente contínua serve para quê? Teorema fundamental do cálculo, de primeiro. Mas eu vou falar de outra coisa que serve também, que inclusive é útil para quem gostaria de dar aula no ensino básico.
Não, mas é, tipo, que é uma coisa que é negligenciada quando a gente está na escola. Não, mas é que eu estava falando que era um recurso útil para explicar coisas no ensino básico, que é negligenciado quando a gente é aluno lá. Isso que eu estava querendo dizer. Mas tá, a prova desse teorema, então, a prova é... Então... Como a F é contínua em cada xzinho que pertence a xão, eu sei que para cada xzinho existe um pontinho, existe um intervalo aberto, na verdade. Existe um intervalo aberto que eu vou chamar de x menos delta x, x mais delta x, para delta x maior que zero, tal que f de y pertence a... Tal que f de x menos f de y é menor que epsilon para todo y que pertence ao intervalo. Então, você fixa um epsilon maior que zero, e como a função é contínua, para cada pontinho no x eu consigo um delta que funciona para esse pontinho, que controla a distância dos y's que estão perto desse xzinho. Para cada xzinho eu consigo um delta x assim. Agora, o que a gente vai fazer é usar o fato de que o x é compacto para, de alguma forma, conseguir uniformizar esses deltas. Então, a sacada aqui, no texto eu dou uma motivada no porquê eu faço isso, mas aqui, então, eu vou fazer isso aqui. Note que essa família aqui, ó, x menos delta x sobre 2, x mais delta x sobre 2, é uma família de abertos que cobre o x. Eu não usei esses intervalinhos, eu dei uma diminuidinha neles. Por quê? Porque vai ser útil. O batedor que está indo lá na frente ver o que vai precisar, ele já me avisou que se eu dividisse por 2 eu ia ter menos problemas. E cobre x por quê? Aqui o que a gente está fazendo essencialmente é isso. Era que o intervalo de caixinha? Nem vai precisar. Aqui está o A, aqui, suponha que o x é dessa forma. É um intervalo AB. Eu peguei para o xzinho, eu encontrei um delta xzinho, tal que quando eu faço, olha, esse intervalinho aqui, todo mundo que está nesse intervalinho cai numa faixa de tamanho eles estão caindo tudo aqui, ó, nessa faixinha. Então a função está variando dentro desse intervalinho aqui, assim. Tipo, eles estão... Estou conseguindo controlar aqui a distância. Agora, o que a gente fez foi olhar esse intervalinho um pouco menor, o x menos delta x sobre 2. Nota que conforme eu vario o x, eu vario o delta x. Então eu estou cobrindo o xão todo. O espaço é compacto, então, como ele é compacto, por x ser compacto,
Existem finitos desses caras, existem x1 até xn, tal que o meu xão está contido no x0 menos delta x0 sobre 2x mais delta x0 sobre 2, união x1 menos delta x1 sobre 2, x mais delta x1 sobre 2, união x menos delta xn sobre 2, x mais delta xn sobre 2. Eu consegui finitos desses intervalinhos cobrindo o xão todo. O que a gente faz agora? Como eu estou com um conjunto finito de números reais, eu posso pegar o menor deles. São todos positivos. São todos... Está 3 minutos adiantado. Então, seja delta o menor entre esses números, delta xi sobre 2, conforme i varia de 1 até n. Pegando o menor desses deltazinhos que apareceram aqui. Aí a afirmação agora é que, se eu tiver, se x menos z é menor que delta, então f de x menos f de z é menor do que epsilon para qualquer x e z que você pegar no xão. Então, esse delta já não depende do ponto. Por que eu sei disso? Eu sei disso pelo seguinte. Deixa eu só ver se eu sei mesmo. Tá, eu sei. Então, o xzinho pertence a xão. Então, ele está em algum desses. Então, o xzinho pertence a algum desses caras da forma xi menos delta xi sobre 2, xi mais delta xi sobre 2. Agora, se você vai e olha o z, como a distância entre z e x é menor que delta, e delta é menor que todos esses caras, então, em particular, ele é menor que esse. Vou chamar de... que vai ficar muito índice, mas tá bom. É menor ou igual que delta xi sobre 2, a distância entre esses caras. E isso implica que o zzinho pertence ao i do x. Eu vou colocar sem coisa, ele pertence a isso aqui, xi menos delta xi mais delta xi. O fato do z estar numa distância do x menor que delta vai me garantir que o z está uma distância menor que delta xi do xi. Por quê? Se eu fizer z menos xi, enfio um x aqui e subtraio. Faço isso aqui, ó. Z menos x mais x menos xi. Por desigualdade triangular, isso aqui fica menor ou igual que z menos x. Isso aqui fica isso aqui. O z menos x eu já sei que é menor que delta xi sobre 2. E como o x está nesse intervalo, a distância entre eles é menor que delta xi sobre 2. Então, isso aqui dá delta xi.
Portanto, o Z é um dos pontos desgraçados que está aqui dentro. Então, se está aqui dentro... Então, ninguém viu? Então, todo mundo que está... Para qualquer Y que eu pego nesse intervalo, eu consigo garantir que a distância dele até o centro do intervalo é menor que Y sobre 2. Logo, quando eu fizer F de Z menos a F do XI, isso é menor que Y sobre 2. Daí, se você fizer a distância entre FZ e F de X, você soma e subtrai agora o F de XI. Fica isso aqui. Só que esse é menor que Y sobre 2, por conta do que a gente acabou de ver aqui, e esse é menor que Y sobre 2 também, porque o X está dentro desse intervalo, e esse intervalo também está dentro desse. Então, em particular, o X satisfaz isso. O Z pertence àquela... Isso. Isso, essa parte... Para provar, isso aqui é o que a gente fez aqui. O que a gente quer mostrar é que a distância do Z até o XI é menor que esse delta XI. Aí eu somo e subtraio zero. Quebro com desigualdade triangular. Ok? Agora, esse aqui eu sei que é pequeno por causa disso. Eu sei que esse cara é pequeno quanto? Ele é menor que ΔXi sobre 2. E esse aqui eu sei que é pequeno quanto porque ele tinha que estar em algum desses. Eu peguei exatamente o que ele está. ΔXi sobre 2 mais ΔX sobre 2 é ΔXi. Então, esse Zzinho está dentro... Ele é um dos Ys que satisfazem isso. Então, eu consigo garantir isso. Só que o X também, se eu trocar aqui por XI e aqui por X, eu vejo que o X é um dos caras que satisfazem isso para esse XI. Então aqui também é menor que Y sobre 2 e aí isso fica igual a Y. Portanto, para um Y qualquer, eu encontrei um delta tal que para quaisquer XY, X e Z a uma distância menor que delta, a distância entre as imagens é menor que o Y. A minha dúvida, essa parte eu entendi. Eu só não entendi a parte porque o senhor precisou que X seja compacto. Ué, Lá no começo, nem lá no começo. Essa eu estava embalada e... por que eu consegui? Para pegar delta, eu não tinha finitos deltas? É que eu pensei que o fato de ser tão bem aberto já deixava a gente fazer isso. Mas, veja, para cada X eu consegui um delta. Quantos X tem no intervalo? Não enumeráveis. Então eu teria não enumeráveis deltas. Eu não conseguiria tomar o mínimo deles, eu teria que tomar um ínfimo. Mas você quer finitos, né? Eu quero finitos para que eu consiga de fato um mínimo. Que aí justamente, o fato dele ser menor que esse cara, se fosse o ínfimo, eu não ia garantir que existe um ponto de verdade que está acima dele. Podia ser que o ínfimo nunca chegasse, tipo, sabe aquela situação? Então, eu peguei alguém que... E aí, você precisa para garantir essa finitude aqui. E aí, no caso, ser compacto, então é limitado, né? Então eu posso pegar um mínimo, é isso? Não. Um mínimo? A gente está usando a definição de compacto que diz toda cobertura por abertos tem subcobertura finita. A gente está usando essa. Então, aqui... Isso é uma família de abertos que cobre X. Por X ser compacto, existem infinitos pontinhos que cobrem o cara. Aqui eu estou usando a compacidade via coberturas. Dá para provar isso com intervalos encaixantes? Dá para provar com toda a sequência e subsequência convergente? Dá, mas a prova eu acho que fica mais feia. Tudo bem? Então... Esse é um teorema, o outro eu não vou provar, eu só vou dizer que ele faz, a demonstração é parecida. Acho mais fácil, na verdade.
Mas é ele que a gente usa para fazer uns regaços muito legal. Que é esse aqui, teorema. Se f de x em R é uniformemente contínua, então existe uma única função contínua fão que sai do fecho de x, isso aqui é o fecho. Tem na lista é o menor fechado que contém o x, ou você pega todas as sequências que convergem de pontos aqui dentro, pega os limites dela. Todos os pontos aderentes do x. Tem várias caracterizações equivalentes. Então, existe uma única função contínua da forma fão do fecho de x em R, tal que fão de x é igual a f de x para todo x que pertence a x. Então, só para... Eu nem sei que horas são. 12:07, tá? A parte da unicidade sai de um exercício que eu não sei se vocês fizeram de jeito maroto na parte anterior. Então, só esboço da prova. Esboço. A parte do único você faz assim. Supõe que você tem fão e gzão, duas funções satisfazendo isso, certo? E tal que fão de x é igual a gzão de x para todo x que pertence a x. Então veja, eu não estou falando de cara que fão é igual a g. Eu estou falando que fão é igual a g só nos pontos do x. Eu posso ter acrescentado gente nova. Pensa nessa situação aqui, ó. Eu tenho um intervalo aberto, aí eu fiz uma funçãozinha assim, aberta aqui, certo? O fecho desse cara acrescenta esses dois pontos. Aí a pergunta é, se essa função for uniformemente contínua, eu consigo estender de forma única. Tem só um jeito de estender essa função. É assim. Tá? Mas podia ter um outro buraquinho aqui. E aí eu também ia estender de forma única. Podia ter um outro buraquinho aqui também. E aí ainda assim ia ser única. Tá? Então, essa afirmação não está falando de cara que fão é igual a gzão para todo x no x barra no fecho. Está falando que é igual no xzinho. Mas aí o que você faz? Se você pega um z no x barra, você sabe que tem uma sequência de coisas do x que converge para ele. Então, existe um xn contido no x, tal que xn converge para z. Bom, fão é contínuo, né? Então, se eu fizer fão limite desses xn's, com n indo para infinito, isso aqui tem que ser f de z. Xn converge para z, fão de xn converge para fão de z. Função contínua. Só que não coincide para todos os x's, então eu posso trocar fão por g. Limite de n indo para infinito de gzão xn. Mas g também não é contínua? Então isso aqui vai para onde? Isso aqui é g de z. Fão de z igual a g de z. Esse era um exercício que tinha lá, se duas funções coincidem num denso, duas funções contínuas são iguais num denso, então elas são iguais. Esse exercício aqui. Tá? Então, a unicidade é por conta disso. Aí a existência é mais você pensar no seguinte, se você quer estender para esses pontos novos, esses pontos novos têm sequências de pontos velhos convergindo para ele. Mas essas sequências que convergem, em particular, elas são de Cauchy. A imagem delas também vai ser de Cauchy porque a função é uniformemente contínua.
O truque é esse, imagem uniformemente contínua de sequência de Cauchy. Então aqui, quando eu olho aqui, os pontinhos aqui são de Cauchy, então tem que convergir para algum lugar. Esse lugar vai ser a imagem. Tá? Mas está feito lá no texto. E aí, só para ilustrar como que você poderia usar isso, suponha que você está no ensino médio, ensinando, sei lá, potenciação para criança. Eu não sei. Aí chega um bagulho assim. O que é 2 elevado à raiz de 2? Aí você fala, bom, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, raiz de 2 vezes? Isso é meio cookies, né? Claro que não. Não faz sentido. Aqui, o argumento que você pode fazer para isso é o seguinte: você consegue explicar o que é 2 elevado a n, para n natural. Você também consegue explicar o que é 2 elevado a 1 sobre m, para m natural, que você fala como sendo raiz, né? Raiz é mésima de 2, por exemplo. Sim. Mas aqui é a definição. Esse aqui sim, é um número que, se você multiplicar m vezes, vai dar 2. Aí com isso, o que você pode fazer com isso? Você pode, no fundo, pegar e definir uma função que sai dos racionais e vai nos reais. Você consegue falar o que é isso aqui? O que é um número 2 elevado à raiz de um número... O que é 2 elevado a um número racional? Isso você consegue explicar mais ou menos. Mas ainda tem o problema do que diabo é no raiz de 2. Aí, ó, o que você faz? Essa função, infelizmente, se essa função fosse uniformemente contínua, quem é o fecho do quê? R. E aí eu ia ter exatamente o que seria o 2 elevado à raiz de 2. Seria você pegar raiz de 2, olhar isso como sendo um limite de números racionais. Aí você ia fazer o 2 elevado a Qn e ver para onde isso vai. Aí você só tem real, não perguntar isso. Pior ainda, seria sim, mas o problema é... Mas aí, o problema é que essa função não é uniformemente contínua. Mas aí o que você faz? Se você olha nesse intervalo aqui... Se olha nesse intervalo, essa função é a função que pega um número racional aqui dentro e manda nisso. Ela é fácil de provar? Não, é muito chato. Mas ela sendo uniformemente contínua, você consegue estender ela no fecho. Mas o fecho disso é um intervalo inteiro, porque você vai acrescentar os irracionais que você jogou fora. Mas isso para menos n até n. Se você vai aumentando n, a função no menos 1, 1, eu estendo ela para o menos 2, 2, nos anteriores ela não está mudando os valores. Estou só estendendo essa função cada vez mais. E aí, colando todas elas, eu vou ter a função que eu queria, que manda manda um Rzinho em 2 elevado a R. Quando você vê a demonstração desse negócio, você vê que efetivamente, o que acontece é que você vai ter que ter esse tipo de comportamento aqui. Então, o que é o 2 elevado a raiz de 2? É você pegar o que seria o raiz de 2, pega a dízima dele, sei lá, é 1,4, algum diabo, 4, 1, 2, sei lá, 3. E aí você faz o que é o 2 elevado a 1, depois você faz o que é o 2 elevado a 1,4, você faz o que é o 2 elevado a 1,41, vai fazendo isso, esses números vão ficando cada vez mais próximos. No limite, é isso que acontece. E essas coisas estão todas bem definidas por causa de continuidade uniforme. Esse é um jeito.
Na próxima aula, a gente vai ver um jeito muito mais econômico, com o teorema do valor intermediário, tá? Que o teorema do valor intermediário vai permitir que a gente defina isso aqui, ó, R elevado a x, como sendo E elevado a R vezes Ln de x. E aí tudo sai disso aqui. Por que eu vou precisar do teorema do valor intermediário? Porque ele vai me dizer que certas funções elas são automaticamente invertíveis e as inversas de certas funções são automaticamente contínuas. Exponencial, já sei que é contínuo, eu tenho automaticamente logaritmo, contínuo como inversa de exponencial, posso definir isso aqui e ser feliz. Tá? É um outro jeito de fazer isso. Tá? Mas é isso por hoje, tá bom? Sexta-feira é feriado. Semana que vem acaba a aula de teoria e aí só exercício. E é isso, valeu.